Tigrada, estou aqui com Marisa Ferro, a Marisa, que é professora adjunta no Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, UF, na área de inteligência artificial, coordenadora do Núcleo de Referência em IA Ética e Confiável, doutora em modelagem computacional pelo LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, e seus principais interesses de pesquisa são IA verde, ética e sustentabilidade e ética e confiabilidade em IA. Obrigado, Marisa, pelo seu tempo aí. Muito obrigado aí pela participação. Dá um oi aí para a galera que está assistindo a gente, por favor. Obrigada, eu que agradeço aí a recepção e obrigada pelo convite para participar do programa de vocês. É uma honra para mim. Show de bola. Marisa, já vou começar aqui com uma notícia aí que tem atormentado um pouco as pessoas. É uma carta que se intitula, em inglês, né? Pause Giant AI Experiments. Pause experimentos de inteligência artificial, os maiores, né? Os grandes experimentos de inteligência artificial. Essa carta foi assinada por mais de 2.000 pessoas, incluindo fundadores de plataformas de inteligência artificial, cientistas de renome internacional. O Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, também assinou essa carta. Engenheiros da Amazon, do Google, Meta e Microsoft. Um tal de Elon Musk. E, claro, ela que está aqui conosco, Marisa Ferro, você também assinou essa carta, né? Assinei. E o que você tem a dizer, assim, brevemente sobre essa carta? Qual a sua opinião sobre ela? Essa carta ela gerou assim discórdia, né? As pessoas ficaram bastante, apesar que mais de 40% de quem foi consultado aprova, né, o lançamento. A gente tem que enxergar essa carta como um manifesto. Uhum. Eu assinei e parceiros meus de pesquisa que têm colaborações nacionais e internacionais, também trabalhamos em inteligência artificial há muito tempo, nós assinamos essa carta com esse sentido de um manifesto pedindo mais transparência e que os governos olhem com mais cuidado para a necessidade de regulações e formas de proteger o cidadão, né, em relação ao uso da inteligência artificial. Eu acho que uma das coisas que a gente discute entre os especialistas e alguns colegas mais próximos é que talvez o nome da carta tenha sido não muito feliz em dizer pausar os experimentos, e aí veio essa polêmica, imagina que isso é utópico, parar os experimentos por 6 meses, e é realmente, né? Quando eu assinei essa carta, eu tinha plena convicção de que isso não aconteceria, e eu sou a primeira a dizer que eu não vou parar os meus experimentos por 6 meses. Eu trabalho em inteligência artificial há mais de 20 anos e não é esse o propósito, né? Então, repetindo, o nome da carta eu acho que não foi muito feliz. Certo. Mas entre esses muitos especialistas, muitos já vêm há anos reivindicando alguma transparência maior. E com os modelos de linguagem mais recentes, que ficaram muito famosos, os grandes modelos como o Chat GPT, Uhum. isso acabou gerando muitas preocupações, e nós estamos vendo que as equipes das grandes Big Techs, que são responsáveis pelo trabalho de ética e inteligência artificial, estão sendo dispensadas, né, num movimento que deveria ser ao contrário. Uhum. E então um dos objetivos desse manifesto ele foi atingido, que foi criar, né, trazer esse grande movimento de olhar para a inteligência artificial ética e impulsionar as regulamentações no mundo todo. E essa pausa, na verdade, ela também não se refere na carta a uma pausa geral em todos os experimentos de IA, de aprendizado de máquina no mundo, somente para uma classe muito específica, que são desses grandes modelos, né, que consomem uma quantidade de recursos econômicos e ecológicos muito altos, Uhum. e seriam nessas especificidades. Então, o consumo de energia para se gerar um modelo desses muito grandes, ele é absurdo. Então,
Eu trabalho com a inteligência artificial verde, como você falou, eu pesquiso isso desde 2019. Então, nos modelos bem mais antigos já, né, se é que a gente pode dizer que 2019 é antigo, os modelos de linguagem anteriores, né, como antes do ChatGPT, mas que tem a mesma base ali por baixo, para você fazer o treinamento completo de um modelo, em 2019 já foi feito um levantamento que, para preparação e colocar em uso, o CO2 equivalente emitido seria ao de 5 carros durante toda a sua vida útil. Isso é muita coisa, né? É Muito muita CO2 coisa. na atmosfera, né? É muita coisa. E é óbvio que existem pesquisas fundamentais, né, descobertas fundamentais que têm sido feitas, inclusive em áreas que eram enigmas da ciência, como na parte de proteínas, que foram descobertos com ferramentas de inteligência artificial e que são importantíssimas para o avanço da humanidade. Diagnóstico de doenças também, né? Precoces, né? Também, muitas coisas positivas, né, têm sido alcançadas, mas é preciso que a gente tenha mais transparência. Então, nesse último modelo, no GPT-4, estima-se 175 bilhões de parâmetros, 570 gigabytes de dados para treinamento, e um custo aproximado, porque isso não é transparente, um custo aproximado de 3 milhões de dólares. E depois de ter sido colocado em uso, há uma estimativa de que em um mês, nós todos ali fazendo consultas e, na verdade, retreinando essa ferramenta, porque é isso que estamos fazendo, né? Ela está ali gratuitamente para isso. Nós estamos sendo usados para treinar ainda mais. Em um mês é estimado que se consumiu energia elétrica equivalente ao que 175 mil pessoas utilizariam. Então, o manifesto é isso, mas não se sabe exatamente. Então, é preciso ter transparência de onde vieram os dados que foram utilizados, como são utilizados, e que se tenha um relato dos custos econômicos e ambientais para o treinamento desses modelos, para que eles sejam mais inclusivos e mais ecológicos. Entendi. Então, não é nada contra a inteligência artificial, pelo contrário, porque é uma ferramenta que pode e traz muitos benefícios para a humanidade, né? Mas seria para realmente verificar onde tem uma transparência nisso, né? Para saber uma questão ecológica e questão também de segurança, né? De dados, dos potenciais, de como isso vai ser utilizado, né? Quem pode utilizar. São várias questões que são pedidas em relação a isso, né? Transparência e mais cuidado. Transparência não somente em custos, mas também transparência em relação a dados de treinamento e possíveis falhas que possam acontecer, quem vai ser responsabilizado, questões assim que a regulamentação da inteligência artificial, ética, procura jogar a luz sobre esse tema. Isso é interessante, porque se a inteligência artificial cometer algum dano contra a humanidade, alguém tem que ser responsabilizado, porque se não for, isso vai acabar não sendo evitado, né? Isso, exatamente. Hoje nós não temos uma regulamentação, nós temos na União Europeia a região que é mais avançada nesse sentido de regulamentação da inteligência artificial, mas, no geral, é ainda algo muito difícil a questão da responsabilização. Aqui no Brasil, nós não temos ainda, e apesar de estar tramitando já algumas tentativas, né, de um marco regulatório da inteligência artificial, mas que precisa ainda ser debatido com muito mais cuidado, porque é sempre ter cuidado na regulamentação para que a gente não atrase o progresso científico e econômico com o uso da inteligência artificial. Certo, que já é uma realidade, né? Já é uma realidade. E que a gente tenha essa visão da regulamentação, só que muitas das coisas nós conseguimos nos proteger com a própria legislação atual. Então, nós temos a Lei de Defesa do Consumidor e temos a LGPD, que em vários dos pontos que tem acontecido, ela consegue cobrir, mas tem muitas outras especificidades
que não, né? A garantia dos direitos humanos é constitucional, porém, existem vários detalhes em relação ao uso da inteligência artificial que ainda precisam ser olhados com mais cuidado. Entendi. E esses detalhes seriam, como, por exemplo, informações que ela passa que são talvez preconceituosas ou alguma coisa nesse sentido? Sim, existem vários princípios que devem ser observados para uma inteligência artificial ética. Entre eles, a justiça e a não discriminação. Uhum. Então, existem vários casos de enviesamento ou de preconceito que se expressam por meio das ferramentas de inteligência artificial, como, por exemplo, o preconceito de raça, o preconceito de gênero, que é muito comum, né? Uhum. A questão da falta do multilinguismo, que precisa ser observado. Cada país, cada região tem uma característica especial, então precisa ser observado a questão do multilinguismo, a preservação disso também. E são questões como essas, né? A questão da privacidade também é observada nos princípios éticos. Questão de, como a gente já mencionou, a questão da responsabilização, da robustez. Se elas não podem falhar em determinados tipos de aplicações, elas não podem falhar, tem que ser robustas o suficiente. Então, são vários desses aspectos que são cobertos aí pelos princípios éticos e que devem ser incluídos nas regulamentações. E devem ser também energeticamente eficientes, né? Também. Tem esse outro princípio, né, da sustentabilidade. Uhum. Apesar que discriminação, essas coisas também faz parte dos desafios da sustentabilidade, não só a questão ambiental, mas olhar para a questão ambiental também é muito importante. Quando se fala a respeito de buscar uma inteligência artificial mais verde e ver esses números tão expressivos para um treinamento e preparação de uma ferramenta como essas, eu faço muitas palestras a respeito disso e as pessoas às vezes falam, mas como é que vai fazer? Vai parar de usar? Não, eu sou a última pessoa que vou querer que acabe com a área de inteligência artificial, é a minha área de trabalho, né? Uhum. Então, eu sempre faço a comparação com o uso do carro. No passado, nós adotamos os veículos automotores com motores a combustão. Em um determinado ponto da nossa trajetória, nós percebemos que esses veículos eles estavam poluindo, emitindo muito CO2. Nós não paramos de usar os nossos carros. Nós não voltamos a andar de carroça e nem de cavalo. Mas o que nós fizemos? Nós melhoramos as nossas pesquisas, abrimos novas frentes de pesquisa e desenvolvimento para criar carros que sejam mais verdes, mais limpos, soluções Uhum. tecnológicas melhores. É isso que se busca na inteligência artificial verde, né? Assim Isso. como a gente não quer parar como na carta, a gente só quer encontrar caminhos mais verdes. Perfeito. E isso só é possível com um trabalho em conjunto da comunidade com os governos também, né? Como é que está no Brasil essa questão da regulamentação da inteligência artificial? Tramita já no Senado o projeto de lei 2120, que é o marco regulatório da inteligência artificial no Brasil. Ele vem de diferentes propostas que estavam no Senado, diferentes projetos de lei, que foram todos apensados nesse projeto 2120, que acabou se tornando o marco regulatório da inteligência artificial. Ele foi bastante rápido, bastante apressado, foi colocado em votação e depois se pediu, né, a comunidade começou a pedir um olhar mais cuidadoso, porque não se faz uma regulamentação como essa em pouco tempo e sem uma participação multidisciplinar e multissetorial. Uhum. Então, foi até feito no ano passado uma comissão que enviou sugestões, né? Inclusive o núcleo de ética que eu coordeno, nós enviamos também uma carta com algumas sugestões e diversos outros especialistas, e isso continua tramitando ainda, mas com uma visão bastante principiológica, sem muito, a gente não vê ações muito concretas.
porque você precisa dessa união, tanto do governo, como você falou, quanto multissetorial, quanto do pessoal de pesquisa, porque nós precisamos se nós temos um marco regulatório de IA, nós precisamos de investimento, né, nas áreas de inteligência artificial, para tornar isso viável, que ações concretas serão realizadas pelo governo para que essa estratégia, né, nós temos também uma estratégia brasileira de IA, que ela seja efetiva, né, e em termos de regulamentação, que ela realmente não seja só principiológica, mas que ela tenha uma efetividade realmente. Legal, isso vai ser muito importante. Obrigado aí por esse trabalho, essa responsabilidade, para conseguir trazer a inteligência artificial para ser uma ferramenta positiva para a gente, né, sem a gente precisar se preocupar com esses eventuais problemas que ela pode causar, né? Então é isso, eu agradeço aí pela participação. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Bom, eu só deixo aqui minhas palavras finais, agradecendo pela oportunidade. No núcleo de ética, nós temos como ação, né, em relação ao mundo com uma inteligência artificial mais ética e responsável, justamente ações de levar conhecimento sobre o que é inteligência artificial e o que não é inteligência artificial. Que isso é uma das coisas importantes para desmistificar e que nós possamos também exigir de quem desenvolve uma IA mais transparente e mais justa para todos. Então, eu fico à disposição para levar esses letramentos que nós temos feito pelo Núcleo de Ética, desde escolas públicas, ensino médio, até grupo de profissionais específicos que precisem de uma consultoria ou de algum workshop que leve, né, esse conhecimento do que é IA, o que não é IA, o que ela já pode fazer, o que ela não pode fazer. Legal, muito bom. Tá bom? Muito bom. Como eu costumo dizer, a ignorância é a mãe de todo preconceito, né? Então, Exatamente. conforme a gente conseguir educar mais as pessoas, a IA vai ser uma ótima ferramenta para a humanidade. Então, Marisa, muito obrigado. A gente vai continuar aqui o videocast, encerrar sobre inteligência artificial. Obrigado pela sua participação. Forte abraço aí para você. Tchau. Tchau.